Eu abandonei o meu primeiro livro de 2025 e aí hoje eu quis então vir aqui compartilhar com vocês esse livro, essa decisão que eu tomei e como isso se conecta diretamente com a performance de leitura nas redes sociais. Oi gente, eu sou a Natália Donato, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu não tava planejando fazer esse vídeo, tanto que eu tô aqui de cara limpa, com a primeira roupa que eu coloquei hoje de manhã, porque eu tava limpando a minha casa, mas eu comecei a refletir um pouquinho e eu percebi que faria muito sentido falar com vocês sobre isso que eu quero falar hoje, da forma também mais natural possível. Então eu simplesmente sentei aqui e comecei a gravar. Eu quero falar com vocês sobre o livro que eu abandonei ontem à noite, o porquê foi tão difícil assim ter abandonado e sobre como eu acho que ele se conecta com essa questão da performance na internet, como se conecta com essa questão da competitividade e que quanto mais livros você lê, melhor você é, melhor leitor você é. Então antes da gente começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações e, claro, me seguir nas redes sociais. Como eu falei, eu vim falar então sobre o livro que eu abandonei, o primeiro livro de 2025 que eu abandonei e que eu não queria ter abandonado. E o livro em questão é O Canção dos Ossos, da Gil Domingues. É um livro nacional, é um livro que é bastante conhecido até aqui e que eu, real, fiquei muito triste de ter abandonado. Esse livro, ele é uma releitura de O Fantasma da Ópera, que é um dos meus musicais favoritos da vida. E esse meu amor é muito perceptível porque a primeira história que eu escrevi e publiquei na internet, que eu sempre chamei de conto, mas na verdade é uma novela, que é O Fantasma e as Sapatilhas, foi inspirada também em O Fantasma da Ópera. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo aqui no canal sobre as inspirações dessa história, que eu vou deixar aqui pra vocês também. E desde que esse livro foi anunciado, eu tenho uma vontade enorme de fazer a leitura dele por conta da temática. E quando eu comecei a ler, eu imaginei que eu fosse amar o livro. Só que isso, infelizmente, não aconteceu. Então, eu tinha expectativas altíssimas para poder gostar desse livro, mas de fato não rolou. E por que ele não rolou para mim? Eu acho que eu tive muita dificuldade com os personagens, mas eu vou deixar para falar melhor no Chá com a Nath do mês de junho, que eu vou trazer para vocês ainda aqui. Então, eu já aproveito para deixar o convite para vocês assistirem esse vídeo, porque lá eu vou explicar melhor o porquê eu achei que esse livro não funcionou para mim. O foco hoje aqui vai ser falar sobre esse abandono, porque foi tão difícil e tudo mais. Então, como eu tinha expectativas de amar esse livro, quando eu percebi que não estava funcionando, e olha que eu insisti muito, porque eu tô fazendo a leitura desse livro desde março desse ano, eu fui adiando a leitura. Eu lia um pouquinho, trocava por outro livro, voltava, lia mais um pouquinho e realmente não estava funcionando. Tanto que quando eu tomei essa decisão de abandonar, eu ainda insisti em ler mais. Eu li 40% do livro, então assim, não foi como se eu tivesse largado no começo. E o fato de eu não ter amado o livro tanto quanto eu achei que eu fosse amar, entrou um pouquinho naquele campo de, nossa, parece muito errado estar abandonando esse livro que eu imaginei que eu fosse amar. Mas não é. E quem me acompanha já há algum tempo já me viu falando algumas vezes, não só aqui no canal, mas também no Instagram, que a gente deve normalizar abandonar livros. Eu sempre fui defensora disso, eu continuo sendo defensora disso. Mas por que eu digo que foi tão difícil ter abandonado essa leitura? Além de ter um vínculo com a história que inspirou a história desse livro, e também pela expectativa que eu criei de que eu fosse amar esse livro. Porque de repente eu vi que eu estava priorizando números. E isso é uma coisa que eu não faço. Eu não vou mentir, porque quem acompanha os vídeos aqui sabe, eu já falei várias vezes que eu faço sim metas de leitura, então eu coloco ali os livros que eu pretendo ler, uma quantidade X de livros que eu pretendo ler no ano ou durante os meses. E que eu também nunca sigo exatamente essa meta, porque eu acho que não é sobre isso. Eu faço sim uma meta para eu ter uma base, até porque eu crio conteúdos na internet, então é interessante que eu tenha ali uma base do que eu vou ler, do que eu posso criar de conteúdo em cima disso, mas nem sempre eu levo isso ao pé da letra, porque para mim a leitura ela precisa ser livre. Só que dessa vez eu me vi justamente nessa posição de números. Então eu tava vendo que a minha lista de leitura não tava crescendo, que o número não tava aumentando, e eu comecei a perceber que eu estava atrasando a minha meta. E isso entrava numa questão de que eu comecei a pensar em alguns conteúdos para produzir em cima dessa história, dessa leitura, né? Então isso também estava me atrapalhando. E como eu falei, eu sou defensora da gente abandonar livro, da gente ler por livre e espontânea vontade,
de que a quantidade não importa, mas aí eu me vi justamente presa nisso. E isso me fez questionar que a gente realmente tá preocupado com a qualidade dos livros que a gente está lendo ou só com a quantidade? Porque sim, esse é um debate que eu vejo muito na internet. O que me incomoda muito é que eu acompanho, claro, as redes sociais. Eu acompanho muitas pessoas que criam conteúdos para as redes sociais e eu vejo sempre, não é de hoje, eu só nunca trouxe esse assunto no canal, sei lá por quê, para ser bem sincera, porque isso é um debate que faz parte da comunidade literária e é algo que eu sempre me questiono, que eu sempre converso a respeito com outras pessoas, mas que eu realmente nunca falei aqui no canal. E isso é algo que eu quero mudar, eu quero começar a trazer mais dessas conversas, né? Porque realmente faz parte aqui do universo literário. E essa questão que me incomoda é justamente a quantidade exorbitante de livros que algumas pessoas leem e compartilham na internet. E, gente, eu não tô falando com quem trabalha divulgando livros, com quem muitas vezes precisa fazer uma leitura em 2, 3 dias, às vezes em um dia só. Não é isso. Eu estou falando sobre as pessoas que fazem listas com números absurdos de leituras e que muitas vezes até utiliza da, sei lá, leitura dinâmica, o que eu acho um pavor. Pra mim isso de leitura dinâmica não funciona, e que muitas vezes lê correndo, não presta atenção, faz a leitura dinâmica só pra poder mostrar na internet que leu 4, 5, 6, 7 livros no mês. Então, pra mim, essa é uma questão muito complicada, porque eu sou a pessoa que lê 1, 2 livros no mês às vezes. Então eu entendo que as redes sociais cada vez mais exigem que você produza conteúdos e que muitas vezes a gente acaba lendo mais, lendo rápido e não aproveitando a leitura para poder falar sobre os livros. O ponto é que isso não é saudável e isso não deveria ser fomentado na internet. Então, pra mim, toda vez que eu vejo alguém na rede social passando pela minha timeline, pela minha For You, ou até mesmo aqui no YouTube, que leu, sei lá, 5, 6, 7 livros, mas que você consegue perceber que aquilo tá sendo só por conta de números, aquilo me incomoda pra caramba. E como eu falei, eu sou a pessoa que teoricamente lê 2 livros no mês, às vezes 1, às vezes nenhum, e isso é considerado pouco, porque, né, se a gente for comparar com outros leitores, com outros criadores de conteúdo, é relativamente uma quantidade baixa. Mas aí eu comecei a me colocar neste lugar recentemente da quantidade de livros que eu estava lendo, da quantidade de livros que eu queria ler e compartilhar com vocês. E aí eu percebi que isso ia na contramão da pessoa leitora, da pessoa criadora de conteúdo que eu sou. Então foi por isso que eu resolvi abandonar esse livro. Porque a leitura, pra mim, ela sempre foi mais do que uma quantidade. É claro que eu adoro vir aqui e falar pra vocês, nossa, eu li 3, 4 livros no mês. E isso acontecia na época em que eu não tinha tantas responsabilidades. Mas a leitura pra mim, quando eu entrei nesse universo dos livros, ela sempre foi uma válvula de escape. Então, quando eu não tinha tantas responsabilidades, eu lia às vezes 5 livros no mês, porque eu passava a maior parte do meu tempo lendo de fato. Mais de uns anos pra cá, eu não tenho conseguido fazer isso. Então, isso também foi algo que eu me cobrei muito por algum tempo. Mas eu percebi, eu fui entendendo que eu precisava olhar pra minha rotina naquele momento e parar de me comparar com as outras pessoas. Então, foi algo que eu até pensei em trazer na época pra vocês e acabei não trazendo porque eu não tava criando muito conteúdo. Mas agora é diferente, eu tô cada vez mais tentando me manter ativa e trazer conteúdos. E aí, quando eu percebi que isso tava sendo um problema pra mim, então eu resolvi que eu precisava compartilhar com vocês. Mais uma vez, a leitura pra mim, ela é uma válvula de escape, ela é um momento de descontração, ela é um momento em que eu tô apreciando ali a minha companhia também, então pra mim, ela tem que ser vivida, ela tem que ser sentida e ela não pode ser mais um número. Pra encerrar, eu queria dizer que esse vídeo não é, de forma alguma, uma crítica à autora, a Gil. Não é uma crítica ao livro. Eu entendo que cada livro funciona pra uma pessoa de uma forma diferente. E pra mim, esse livro, infelizmente, não funcionou. Mas não é uma crítica ao Caminhão do Gás. Ai, gente, essas coisas acontecem muito no interior, né? Você tá aqui gravando um desabafo e tal, e aí, Caminhão do Gás. Recapitulando, porque eu não sei exatamente aonde eu parei, não é uma crítica ao livro, não é uma crítica à autora. Cada livro funciona para as pessoas de formas diferentes. Eu vi que esse livro também não funcionou para muitas pessoas, e eu acho que tudo bem. Eu acho que a gente tem que tratar isso de uma forma respeitosa. A minha crítica no vídeo de hoje, a minha reflexão no vídeo de hoje, é sobre a forma com que a gente
consome literatura, é uma crítica, uma reflexão a algo que não é novidade, a gente já discute sobre isso na internet há muito tempo, eu só nunca trouxe a minha opinião relacionada a esse assunto, então eu queria fazer isso, e que eu sou aquele tipo de pessoa que vai sempre defender que a quantidade não é melhor do que a qualidade, que você deve ler sim o que te faz bem e da forma que te faz bem, e que tá tudo bem abandonar livros, que não é sobre números, que não deveria, aliás, ser sobre números, mas sim como aquele livro é importante pra você, o que ele representa pra você e o que ele desperta em você. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse desabafo que eu trouxe aqui hoje. Eu vou deixar aqui passando o nome dos apoiadores, o meu muito obrigada. É vocês que estão me ajudando a continuar trazendo conteúdos por aqui. O link para você fazer parte do Clube da Nath tá sempre aqui na descrição. Vem conhecer. Você tem benefícios exclusivos se você fizer o seu apoio. Eu tô deixando o QR Code aqui também no vídeo, que é mais uma forma de você contribuir com o canal sem aquele compromisso de ter uma assinatura mensal. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau! Don't